Olá, esse é o Conexão Universitária Olimpíadas Rio 2016, uma série especial que discute os impactos desse que é o maior evento esportivo que vai ser realizado ano que vem aqui no Brasil. Para isso, a gente recebe uma série de especialistas no assunto, entre eles jornalistas, professores e pesquisadores. Nós temos hoje aqui no nosso programa a presença do Marcelo Laguna, jornalista especializado em eventos esportivos, e também do Adalberto Leisser Filho, também especializado em grandes eventos esportivos como as Olimpíadas. Contamos ainda com os comentários do professor e pesquisador do esporte, Anderson Gurgel. Bom, então eu queria agradecer mais uma vez a presença de vocês aqui no Conexão Universitária e vamos começar essa rodada de questões aí a respeito do papel do jornalismo ou a importância que a Olimpíada tem para o jornalismo, né? Então eu queria começar com você, Marcelo. Marcelo também tem um blog, né? Um jornalista atuante já há muitos anos, né? O que impacta, né, a cobertura de um grande evento como esse para o jornalismo? Bom, Daniel, é o sonho de todo jornalista que trabalha com o esporte olímpico, é cobrir a Olimpíada, é o auge da carreira do jornalista, né? É algo que você se prepara durante anos, você vai cobrindo eventos locais, depois nacionais, você vai se preparando, fazendo fontes, criando conexões, aí através do seu desempenho dentro da redação, você é escolhido para essa missão. Então, eventualmente você pode até passar por um teste, né, como a gente chama, cobrir uns Jogos Pan-Americanos, que é uma versão menor das Olimpíadas, mas igualmente importante em termos de Brasil, né? O Brasil dá muita importância para Pan-Americanos. E a Olimpíada é o auge, é aquilo que o cara sonha. É a mesma coisa do atleta. É o top. É o top, né? É o top da carreira, é o sonho, a meta de qualquer um é cobrir uma edição olímpica. E é tão desgastante quanto é para o atleta, na minha opinião. E Adalberto, você já cobriu algumas, né, Adalberto? Como é que foi a tua experiência? Foi isso mesmo? Foi o top? O que o Laguna falou, eu acho que isso aqui é importante a gente ressaltar. Duas coisas que eu acho muito importante na Olimpíada. Primeiro, você chega na Olimpíada assim como um atleta mega preparado. Você está com... às vezes chega a nível de planejamento de saber tudo o que eu vou fazer dia a dia da Olimpíada. Lógico que esse cronograma às vezes é quebrado por alguns fatores, eventos, etc. Mas você já tem um planejamento prévio de tudo que você vai fazer. E a questão também da energia e da saúde, porque é um trabalho muito exaustivo, dependendo da edição dos Jogos Olímpicos que eu trabalhei. E a questão do fuso horário, cheguei, por exemplo, em Atenas, a gente tinha jornadas diárias de 16 horas, e com muito pouquinho tempo de descanso. Né? A gente estava num fuso horário que parecia adequado, mas não era tanto, né? Era 6 horas a mais, mas a redação fazia as últimas trocas, era 6 da manhã em Atenas. Então você era acionado até mais ou menos 5, 6 da manhã, você continuava a ser acionado. De 9 da manhã a 10, você estava acordando para ir trabalhar. Você dormia uma média de 3 a 4 horas. 3 a 4 horas por dia e no ônibus em todos os deslocamentos. Era basicamente... Então, assim, é um processo desgastante, alguns ficam doentes no meio e tal. Teve caso de colega nosso hospitalizado durante a Olimpíada. Mas, enfim, é uma coisa tão cansativa quanto talvez seja para o atleta. E quando você trabalha com o fuso horário, esse fuso horário, que aparentemente não é tão desgastante, o pior ainda é quando é o fuso horário de 12 horas. Eu fiz a Olimpíada de Sydney. Foi um horror, porque você realmente trabalhava... Eu trabalhava em internet em Sydney. Foi terrível. Eu lembro de uma vez... teve a final do vôlei praia feminino, a Adriana Beara e a Sheldon eram favoritíssimas, perderam a final. As duas não tinham condição de falar na coletiva, só choravam. E eu tinha, naquele site, eu tinha que gravar áudio também, não só por texto. E quem disse que eu conseguia pegar um áudio das mulheres? Porque elas só choravam. Aí a assessoria falou, não, elas vão falar mais à noite, elas vão num evento da Casa Brasil, que é uma casa, um local onde o COB reúne os atletas. À noite era 10 da noite de Sydney, 10 da manhã, 11 da manhã do Brasil, não me lembro agora. Eu só fui conseguir falar com elas depois das 11 da noite de Sydney, aí eu tinha que voltar a escrever, editar áudio. Aquele dia eu fui dormir às 6 da manhã. Ou seja, isso é uma coisa que acontece. Rotineira, né? Não digo que todo dia você vai dormir às 6 da manhã, você vara à noite, mas
você não descansa. Eu tive um caso, por exemplo, em Pequim, né, que a gente tinha um fuso de que era 11 horas, eu fui escalado uma manhã para cobrir uma final da maratona aquática, que tinha possibilidades remotas, mas tinha possibilidade de algum resultado, alguma medalha para o Brasil. E à noite, a Mauri ganhou ouro no Estádio Olímpico. Eu varei a noite trabalhando. Então, eu trabalhei das 7 da manhã daquele dia às 7 da manhã do dia seguinte. Então, eu trabalhei 24 horas seguidas. Foi o meu recorde. Aproveitando os depoimentos, vocês queriam emendar e colocar uma questão. Quer dizer, já ficou claro que existe uma necessidade para essa preparação do jornalista de preparação física mesmo, condicionamento, planejamento. E do ponto de vista, pensando, né, no jornalista brasileiro, muitos já pensam em futebol, Copa do Mundo, quer dizer, a Olimpíada é outra coisa. E aí, como que é a preparação para de manhã cobrir atletismo, à noite maratona aquática, ou badminton e depois esgrima? Como que é essa preparação também, do ponto de vista técnico, para lidar com assuntos tão diversos e às vezes bem distantes da nossa realidade? Eu acho que assim, você não pode chegar na Olimpíada e procurar qualquer regra do badminton. Você tem que saber, você tem que chegar a um nível, e é um nível de preparação que a gente faz durante aqueles 4 aninhos até o ciclo olímpico. Então, você chega lá, eu digo que eu estou no auge da minha preparação de atualidade, né? Tem que chegar mega preparado, sabendo ali quase, sei lá, absolutamente tudo que está acontecendo naquilo e preparado para pegar qualquer bucha, né? Porque eventualmente pode, aconteceu algum contratempo, vai lá no hipismo, vai lá no tiro esportivo, não sei o que como é que funciona a prova. Não, você não pode chegar na Olimpíada e ir para uma prova e não saber como ela funciona, né? Então, você tem que ter um conhecimento razoável de todas as modalidades e, lógico, aquele conhecimento específico das modalidades que você é mais especialista, que normalmente vão ser as que você vai cobrir nos Jogos Olímpicos. Mas ali também é um trabalho de preparação, que assim como atleta, é um trabalho que não começa um mês antes, 2 meses antes. Começa nos 4 anos em que você está atuando ali profissionalmente no jornalismo e que na Olimpíada você tem que estar ali no auge como Cielo, como... Marcelo, tem uma espécie de guia de sobrevivência do jornalista nessas situações? Qual que é o guia de sobrevivência? Eu acho que o Adalberto falou bem. O básico é ter o planejamento, né? Tá. Agora, conhecer bem lá. Você tem que e esse planejamento começa na redação, começa no Brasil. Então, você depende também de uma organização interna de onde você trabalha. Agora, isso também depende muito da estrutura com que você vai contar. Ou seja, com quantas pessoas você vai dividir o trabalho? O Adalba, ele trabalhou na Folha. A Folha costuma mandar equipes grandes, 6, 7 pessoas, né? Às vezes até um pouco mais. Os grandes jornais, os grandes veículos mandam equipes grandes. Eu sempre trabalhei com equipes reduzidíssimas, no máximo 3 pessoas. Né? Então, e dessas 3 vezes um fotógrafo. Então, essa questão aí que o Anderson colocou, como faz, né? Você realmente tem que ser especialista em tudo. Você não precisa, às vezes, dominar tudo, mas você tem que estar por dentro de tudo, sabe? Obviamente, quem tem mais conhecimento de uma modalidade ou outra, quem tem mais fontes, vai se dar melhor. Porque também é o seguinte, né? Ninguém deve se iludir. É muito difícil você dar fúria em Olimpíada. É dificílimo. Isso é uma vez na vida, outra na morte. Assim. Mas é importante esse conhecimento prévio faz com que você interprete os fatos da maneira correta. Você não vai chegar vendido numa situação, ou seja, você vai olhar para aquela cena, vai saber interpretar o que o atleta ou o técnico ou um dirigente está falando, para não escrever uma bobagem, para não cair no discurso oficial. Então você consegue fazer a peneira interna na sua mente, tá bom, isso é aproveitável, isso não. Só que às vezes, realmente, pode acontecer isso que ele falou, você cai, você está preparado para cobrir uma prova de atletismo, só que pintou uma emergência na natação, você tem que sair lá, porque o outro repórter não pode estar. E aí você tem que se virar, é o famoso se vira nos 30, né? Mais ou menos isso. Marcelo, a gente está com o depoimento do Rodrigo Borges, né? Ele mandou para a gente lá de Nova York, vamos assistir e a gente comenta um pouquinho sobre a experiência dele.
Fazer cobertura de esporte olímpico no Brasil não é e nunca foi algo fácil. O futebol é uma prioridade no país. O futebol é uma prioridade muito, muito, muito na frente de qualquer outra coisa no jornalismo esportivo. Então, basicamente, aquele jornalista que resolve se dedicar ao esporte olímpico, ele tem que saber que ele está remando contra a maré. Ele está indo contra a maré. A cobertura de Corinthians, de Flamengo, de seleção brasileira, sempre vai estar na frente da cobertura de esportes olímpicos, a não ser em 2 momentos, em época de Jogos Pan-Americanos e em época de Jogos Olímpicos. O que nós estamos falando que a cada 2 anos, esse jornalista que cobre esportes olímpicos vai ter a chance de fazer mais matéria, produzir mais, aparecer mais. Então, é preciso encarar quase como um sacerdócio a cobertura de esporte olímpico no Brasil. A gente viu o depoimento do Rodrigo Borges e ele coloca numa certa altura, acho que de uma maneira bem clara, que para ele é quase como um sacerdócio, né, poder fazer esse jornalismo desportivo de esportes amadores ou olímpicos. Vocês concordam com ele? Olha, me incomoda um pouco essa palavra sacerdócio, porque além de ser repórter de esporte olímpico, eu também sou professor, que também muita gente define como um sacerdócio, etc. Eu acho que assim, pelo nível de profissionalismo que se exige a cobertura dos Jogos Olímpicos, me incomoda o termo sacerdócio. A gente tem, lógico, sempre a prioridade no Brasil, e não vai ser a Olimpíada do Rio que vai mudar isso, é sempre futebol. Não tem jeito, etc. Mas, gradativamente, eu percebo que há um maior interesse por outras modalidades, né? Graças, assim, à maior exposição até das outras modalidades. Acho que a TV a cabo ajudou muito esse processo, né? Hoje a gente tem aí 10, 11 canais especializados em esporte na TV fechada no Brasil. Então, a gente não vai conseguir dividir a audiência, mas vai necessitar, você tem cada vez mais público e é necessário ao jornalista cada vez mais estar preparado para não falar bobagem, não escrever bobagem nessa área. Talvez um tempo atrás isso fosse mais aceitável e hoje não tem como fazer isso mais. Laguna, você que trabalha com o Rodrigo, né, vocês têm um projeto juntos, e aí, como você vê a fala dele? Eu entendi o que ele quis dizer com sacerdócio, eu concordo. Porque eu vivi o drama de você tentar, que tem que separar assim, o que é um veículo de esportes e o veículo geral. O Adalberto trabalhou nos dois, eu também. E eu trabalhei num veículo geral popular, por exemplo, Diário de São Paulo e antes Diário Popular. Para você conseguir emplacar uma matéria, um espaço decente num jornal popular de esportes amadores, que se chamava na época Esportes Olímpicos, é um transtorno. E como eu era subeditor no Diário, e às vezes eu ia em muitas reuniões de pauta, você é achincalhado em alguns momentos, achincalhado no bom sentido, tira um sarro de você, fala, esse esporte, quem vai ler isso, tal. Você dá risada, mas por dentro você fica bravo. Educação física, né? Educação física. Então, eu entendo o que ele fala de sacerdócio e realmente é muito complicado. Então, eu acho que você tem que ter dedicação, tem que gostar muito realmente do que faz, né? E a contrapartida você tem que ter realmente preparação, tem que se aprofundar nos temas. E aproveitando até o gancho que você falou do projeto, eu com o Rodrigo e mais 3 sócios, nós estamos montando um site que é para difundir o conhecimento olímpico. É chamado Big Pack, deve ser lançado até o fim do ano, se tudo der certo. A intenção é não aproveitar apenas momentos de Olimpíada e Pan-Americano, como o Rodrigo colocou, para se falar do esporte olímpico. Todo momento é importante para se difundir o conhecimento olímpico. Não só as notícias, mas o porquê, explicar por que aquele esporte tem aquela regra, ou por que aquele atleta conseguiu tal marca, qual foi a evolução que fez aquele atleta chegar a um resultado. Ou seja, esse tipo de espaço
é quase impossível você encontrar num veículo A normal. gente falou do Big Pack, que é o projeto que o Marcelo está tocando, junto com o Rodrigo, que é sócio dele também. E agora a gente queria passar também o depoimento do Luiz Bessel, que é um colaborador aí da Isto É, que está num projeto chamado Revista 2016. Vamos acompanhar o depoimento dele. A ideia sempre foi ter uma revista de esporte, que valorizasse muito o esporte, saindo só do futebol, então falando de esporte olímpico, mas também que falasse de outros aspectos da realização de um evento como esse. Você tem um aspecto econômico, você tem um aspecto de infraestrutura, você tem um aspecto social, você tem um aspecto cultural de uma cidade como o Rio de Janeiro. Desde a concepção da revista, a gente sempre quis ter muito cuidado com a parte estética, especialmente nas fotografias e na diagramação. Então é algo que a gente valoriza muito e que a gente investe muito tempo, sempre com ensaios diferentes. Dificilmente vai ter um atleta usando uniforme de clube ou mesmo uniforme de seleção na revista, sempre algo bem diferente. Na parte da diagramação a mesma coisa, e também com textos grandes, densos, grandes reportagens, grandes personagens. A gente vai atrás, a gente tenta achar quem está escondido. Tem muita história boa no esporte, ele é muito pródigo disso. E além disso, essa abordagem dos vários aspectos que envolvem a Olimpíada. Então sempre tem algo de infraestrutura, matérias falando sobre impacto econômico, sobre impacto social, o que isso pode mudar o Rio de Janeiro. A gente tenta ser bastante crítico, a gente faz uma abordagem que não é de chapa branca, embora, óbvio, a gente goste da Olimpíada e goste do evento. Então, Marcelo, a gente acabou de assistir então o depoimento do Lucas, né, falando a respeito desse nível de aprofundamento que as matérias começam a ter em função das Olimpíadas, né? Considerando que a Olimpíada é um momento único e que o fato dela ser realizada no Brasil também é uma situação ímpar, e também considerando que o futebol não anda lá numa boa fase, né? Você acha que esse é o momento, então, da gente explorar o jornalismo mais nesse sentido, de criar condições para que o público entenda melhor o que é esse evento, onde ele está, onde ele se relaciona no seu dia a dia, nas coisas que ele conhece e nas coisas que ele pode conhecer também? Eu acho que é a grande oportunidade que falando em termos de jornalismo, tem para expandir suas fronteiras. Né? É a oportunidade de ouro, que é exatamente de ter essa demanda. Há uma demanda de conhecimento olímpico, e isso até é o motivo do surgimento do nosso projeto Big Pack. Né? Explica pra gente o que significa. O que é Big Pack? Big Pack, assim, o processo de concepção do nome foi um parto, né? Porque todos os nomes que a gente pensava, ou já existia, ou a sonoridade não era boa. Big Pack é a fusão dos nomes de dois dos maiores atletas olímpicos de todos os tempos. O Abebe Bikila, o maratonista etíope, ganhador 2 vezes da maratona em Roma e Tóquio, e o Emil Zatopek, o tcheco, locomotiva humana, múltiplo campeão olímpico e também correu até aqui em São Paulo, foi campeão da São Silvestre em 1953. Então essa é a origem do nome. Bem legal. Agora, voltando à pergunta, é o momento ideal, porém a gente vive um contrassenso. Porque quando a gente olha para o mercado jornalístico atualmente, as redações estão sofrendo processos de enxugamento, vítimas de crise, problemas de gestão, que não adianta, não é o caso a gente discutir aqui, mas é um momento em que as redações olímpicas estão cada vez mais sendo esvaziadas. O que vai acontecer? Na época da Olimpíada, serão contratados muitos jornalistas para atender a demanda da necessidade da produção em forma de colaboradores, freelancers, e vai se perder esse gancho. Esse gancho que é fundamental, seria fundamental agora estarmos aquecendo o mercado, abastecendo com outros projetos como esse do Lucas, com outros veículos, só que, infelizmente, muita gente está ficando pelo caminho. É isso, né, Adalberto? Quer dizer, existe uma demanda, mas ao mesmo tempo nós estamos talvez vivendo um momento em que isso está começando a ser assimilado, né? Ainda não está muito difundido, né? Essa preocupação com o esporte e tudo, né? Acho que a gente tem dois processos. Um é a gente vive um momento de transformação no mercado de jornalismo. Onde vai dar isso, não sei. Mas as redações, por exemplo, de impresso, cada vez mais enxutas, e mesmo outros tipos de mídia recentemente andaram fazendo
muitos cortes, tanto televisão quanto internet, etc. Então você tem um problema do jornalismo que obviamente afeta o esporte. E tem um outro problema que eu vejo, essa monocultura futebolística que a gente tem, que eu tenho dúvidas se com a Olimpíada vai mudar muito isso, mas uma coisa eu não tenho dúvida é que a gente nunca vai ser verdadeiramente uma nação esportiva se a gente não pensar no esporte como um todo. Não sair dessa obviedade dos campos de futebol. Né? Começar a ter praticantes em outras modalidades. Eu acho isso fundamental e pode ser talvez o principal legado dos Jogos Olímpicos no Rio de Janeiro. Perfeito. Então, é interessante, né, dialogando com a fala de vocês, porque é um problema que a gente tem, que talvez a crise não traga uma resposta fechada, mas uma mudança, vamos dizer assim, até por efeito de globalização e tecnologia, possa ajudar, né? Porque, por um lado, a gente tem a discussão do que é legado, e a gente sabe que existe um legado de conhecimento, no qual acho que o jornalismo deveria ter um papel, mas que a gente sabe que não é um projeto natural das empresas de jornalismo. Mas tem muita coisa acontecendo, por caminhos tortos, infelizmente, eu acho que o Adalberto colocou bem. Porque a gente vai ver, por exemplo, surgindo geração de conteúdo em aplicativos, agora, por exemplo, o próprio YouTube está criando uma nova forma de atuação, já discute-se que a Netflix vai ter uma área de jornalismo, o canal Off, por exemplo, ganhou um espaço muito grande para falar de esportes não tão naturais, assim, não tão comuns ao brasileiro, né? E as vários canais, esses dias recentemente a ESPN está falando de começar a mostrar para o Brasil já esportes universitários americanos. Então, quer dizer, eu acho que eu sou um pouquinho mais otimista que vocês, essa aqui é a provocação que eu ia fazer, mas não por um projeto das empresas de comunicação, mas por uma mudança de mercado. O jovem que vem aí, tem uma pesquisa da Olímpicos de 2014, que mostra que ele não é tão focado em futebol. Ele gosta do futebol, mas ele pratica outros esportes. Né? E eu conheço vários casos de gente que adora futebol, é sócio torcedor, mas pratica UFC, jiu-jitsu, gosta de correr. Dá para ter uma esperança para que haja espaço para novos produtos jornalísticos por causa de uma mudança geracional e não por modelo das empresas? Essa é a questão que eu queria colocar para vocês. Olha, eu acho que dá sim, e eu acho que os Jogos no Rio podem ser o grande start dessa alteração. Talvez seja a primeira vez que o público brasileiro vai ter um acesso mais direto a nomes como o Usain Bolt, enfim, lógico, o Bolt já andou vindo aqui para o Brasil, mas sempre motivado pela realização da Olimpíada no Rio. Então, essa a minha ilusão de que a gente crie um mercado e um público cativo para esse tipo de modalidade esportiva, até para sonhar no futuro a vinda de outros eventos, como mundiais de atletismo, esportes aquáticos e de demais modalidades. Eu tenho essa esperança, sim. Eu acho que agora, com essa flutuação de novas mídias, é tão fácil, é tranquilo você conseguir divulgar outras modalidades, mas para você conseguir levar essas iniciativas adiante, você necessita de algum tipo de financiamento. Para ter financiamento, você precisa ter alguma audiência para responder ao seu anunciante. Né? Hoje eu trabalho num site e isso é uma necessidade premente. Tem metas de audiência. Né? Então, mas eu acredito que os Jogos do Rio possam ser o grande start para essa mudança. Marcelo? Vai depender muito da gestão do esporte que será feito nas confederações. Eu acho que tudo passa pelo pós-2016. Eu não sou otimista, sinceramente. Eu prevejo um cenário bem ruim. Até que já me foi dito em entrevistas por pessoas do governo. Né? Onde o investimento do governo, que foi maciço nesse ciclo olímpico, vai acabar. Eu não sei, como algumas confederações vão trabalhar. Algumas eu acho que vão trabalhar bem, as mais tradicionais, o vôlei, o judô, o rugby, que é a grande surpresa em termos de sucesso de gestão, um esporte pequeno que tem feito coisas muito interessantes. Agora, eu acho que esse conhecimento, esse despertar de interesse vai depender demais de como essas confederações vão trabalhar esse legado
E, obviamente, isso vai refletir no interesse de mídia para divulgar, e aí a roda gira. Se não tiver isso, não tiver mídia divulgando, não tiver TV passando, outro dia mesmo, vários eventos teste rolando no Rio de Janeiro, nenhum canal transmitindo. Nenhum canal transmitindo eventos, e nós temos 9 canais a cabo fechados, nenhum canal transmitindo eventos testes. Se não está mudando a mentalidade agora, eu duvido que vai mudar, infelizmente. Tomara que eu esteja errado. Mas esse que é o ponto que eu acho que é interessante, porque eu venho trabalhando várias pesquisas com jovens e a gente vê isso. Eu acho que o fenômeno do surf mostra o que está acontecendo. E isso já aparece em pesquisas. Tem muita gente, a Folha recentemente fez uma matéria sobre isso, que já não vai mais ao broadcast tradicional, já não tem mais a mídia, a imprensa tradicional como referência. O pessoal do surf, e cresce muito, já era grande e cresce por causa do Gabriel Medina, já vai direto ver no streaming. E aí pode ser que surja um novo mercado para os profissionais de jornalismo, mas que não passe por esse modelo de mídia. Mas isso que você tem nas federações internacionais, associações internacionais. Então, que já estão gerando o seu próprio conteúdo. Eu quero, tomara que isso aconteça, que as confederações nacionais criem esse canal. Por exemplo, quando teve o Mundial de Tiro com Arco, nós temos um atleta, Marcos Vinícius de Almeida, que é um potencial disputante, pleiteante de medalha. Não vou dizer que ele é favorito à medalha, que seria insano da minha parte. Você podia acompanhar pelo streaming da Federação Internacional. Se isso estiver aqui na nossa realidade, maravilha. Maravilha, né? Bom, a gente está chegando então ao final do nosso programa, então já agradecendo muito então a presença de vocês. Eu queria só um rápido fechamento, assim, Marcelo, Adalberto e Anderson, na opinião de vocês, o jornalismo cresce com a Olimpíada? Sempre cresce. Você sempre sai maior de uma cobertura olímpica, sempre. Qualquer um que vivencie uma experiência de Olimpíada, ele sai de lá um profissional melhor. Seja pela experiência de conviver com outros profissionais, seja pela experiência de poder ver grandes atletas. O crescimento é inegável. Vamos ver como será o nosso caso aqui com a Olimpíada em casa. Ok. Adalberto? Acho que o Laguna falou a questão do jornalista, pensando como empresa, é lógico para a empresa sempre você ter um grande evento, um mega evento desse aqui no quintal de casa, vai ser uma experiência marcante para todo mundo e vai ser muito marcante para as empresas transmitirem e cobrirem essa Olimpíada aqui no Rio de Janeiro. Com certeza a gente vai crescer em todos os sentidos depois do final dos Jogos. E Anderson? Para o bem e para o mal, eu acho que o jornalismo, essa é uma outra discussão de teoria do jornalismo, o jornalismo está mudando muito e cresce, mas não pelos caminhos tradicionais que nós fomos formados para fazer. Redes sociais, branded content, geração de conteúdo, publicidade nativa, mistura de jornalismo e entretenimento, isso vai aparecer muito na Olimpíada. Muito bom. Bom, então eu queria novamente agradecer a presença do Marcelo Laguna, do Adalberto Leister Filho e do Anderson Gurgel, aqui no nosso Conexão Universitária Especial Olimpíadas Rio 2016. E você que gostou desse programa, acompanhe a série, porque nós temos muitos pela frente. Ok? Um abraço e até a próxima edição.